o problema é que quem não está disposto, quem não quer, quem não está disposto a viver a verdade, ele não tem alternativa. Ou ele a mata, ou ele não consegue viver, Eric. Isso é na nossa própria consciência. Traga para o âmbito pessoal. Se você não está disposto a viver a verdade, você não vai querer conhecê-la nunca. Porque ou você vai matá-la no seu coração, ou simplesmente ela vai se tornar um tormento para você. Tá claro? Tá claro. A verdade, ou você a vive, ou você vai matá-la no seu coração, ou ela se torna um tormento para você. Numa macro escala não é outra coisa, é totalmente a mesma. Quem propugna esse tipo de ideia, esse tipo de ideologia, eles não têm alternativa, Eric. Ou eles a abandonam e aceitam a verdade plena, ou eles têm que destruir essa verdade. Porque com ela não conseguem conviver, não tem como. Padre Wander, na opinião do senhor, quando o nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, em tantas oportunidades, falou contra o relativismo, o senhor acha que quando ele falava contra, até, se não me engano, ele chegou a usar essa expressão, a ditadura do relativismo, quando ele falava desse exagero do relativismo, ele estava falando também contra os problemas relacionados à nova ordem mundial? Na dúvida alguma. Principalmente esse conceito de que não existe a verdade absoluta, de que não existe uma revelação, de que não existe um único Deus, de que cada um é livre para acreditar, para aceitar, para buscar aquilo que quer. Sim, há uma liberdade, mas que não pode ser traduzida em libertinagem. Certo. Cada um é livre para atacar e matar o seu semelhante, Eric. Cada um é livre para solapar o direito do seu semelhante à mesma vida, ao mesmo bem, à mesma realidade. Não tem como. O que aqui Bento XVI colocou com toda a força, e é claro que a consequência última do relativismo é que produz, enfim, esse é o seu fruto mais podre, um caos do qual não se tem como imaginar algo pior. Quando cada um faz o que quer, quando cada um torna-se o senhor de si mesmo, o que nós temos como produto disso? Me diga. O que nós temos como produto disso? E ele vinha alertando. O politicamente correto é a faceta vivida, prática desse relativismo. O politicamente correto é a faceta prática desse relativismo. É exatamente o fato de cada um estabelecer o que quer, o que vale para si, quais são os valores. Não há um valor objetivo, Eric. A vida não é um valor objetivo, não um valor absoluto. O bem não é um valor objetivo, o bem não é um valor absoluto. A verdade não é um valor objetivo, não é um valor absoluto. Não eu que estou dizendo isso. Quem defende essas ideias, ok? Esse pessoal que defende essas ideias, que são relativistas. O politicamente correto é mais ou menos aquela coisa que tem que trazer à tona, mas quer dizer, eu sou o que eu quero ser, não encho a paciência de ninguém, e ninguém enche a minha paciência e está todo mundo bem. Mas espera lá. Então, se eu quiser ser um ladrão, mas aí, padre, o senhor vai estar enchendo a paciência dos outros. Mas não é outra coisa, senão é essa mesma. Eu vou sê-lo? Não tem cabimento, porque de alguma maneira, quando eu me submeto a uma ditadura do relativismo, o que precisa ficar claro com as pessoas, Eric, para as pessoas, Eric, é que vai começar aí uma ruptura, vai começar uma falência da sociedade que nós não sabemos onde isso vai conduzir. O Padre Wander, outro dia eu estava assistindo um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que, aliás, um grande abraço para o senhor, Padre Paulo Ricardo. Quando o senhor tiver um tempo, as portas do programa Eclésia estão abertas. A gente adoraria a presença do senhor aqui em algum momento. O Padre Paulo Ricardo estava comentando um discurso do Papa Bento XVI, um discurso que foi feito numa quinta-feira, 30 de março, no ano de 2006. Né? O Papa Bento XVI discursava num congresso, né, lá na Europa, do Partido Popular Europeu. Né? E nesse discurso, não foi a primeira vez que Bento XVI usou essa expressão de valores inegociáveis, que alguns valores não tem essa história de que dá para dar um jeitinho. Né? Falando dessa questão de valores inegociáveis, ele destacou 3 pontos, na qual eu vou lembrar aqui, e o senhor explica para a gente, nesse sentido também, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que o senhor explica para a gente o que o senhor entende da relação desse discurso com o problema da nova ordem mundial. Olha, Bento XVI diz que entre esses valores inegociáveis está, por exemplo, a tutela da vida em todas as suas fases, né? Desde o primeiro momento da concepção até a morte natural, ou seja, aborto nem pensar, eutanásia nem pensar.
O reconhecimento e promoção da estrutura natural da família, né? Comunhão entre homem e uma mulher baseada no matrimônio, e a sua defesa das tentativas de tornar juridicamente equivalente a formas de uniões que, na realidade, danificam e contribuem com o problema também da desestabilização dessa relação entre homem e mulher. E nesse caso, Bento XVI está falando apenas e exclusivamente da questão da sobrevivência da espécie humana. Tá? Acho que está claro, né? Está entendido. Não tem como a sobrevivência da espécie humana se nós não tivermos a defesa de uma relação homem e mulher. E é só nesse caso, gente. Não tem vírgula aqui, tá? É só isso. E, em terceiro lugar, a relação do direito dos pais sobre os filhos, né? Se seria ou não, se o Estado teria direito ou não sobre os filhos, ou se o direito da criação e educação dos filhos é única e exclusivamente dos pais. Bento XVI está dizendo aqui, dentre esses valores inegociáveis, que o direito, a tutela do direito dos pais de educar os próprios filhos estão entre esses aspectos inegociáveis. Bom, tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui sobre a nova ordem mundial, né, padre? Eric, primeiro é preciso dizer que Bento XVI, ou catequista, né? Poderíamos dar esse, sem dúvida... Maior teólogo vivo? Maior teólogo vivo. Ou maior teólogo vivo. Bom, uma facilidade, uma capacidade de dizer a verdade em poucas palavras e com uma profusão sem igual. O que Bento XVI está dizendo é que ou nós recuperamos a realidade, ou nós recuperamos, Eric, realmente aquilo que foi dado a nós, ou as coisas vão se tornar impossíveis. O que foi dado a nós? A vida, a família. A vida desde a sua natural concepção e o seu natural declínio. A família. O direito da família a uma prole e a educação dessa prole segundo valores muito concretos. O que Bento XVI está dizendo é que esses valores inegociáveis que eu citei há pouco estão na base, não é só da revelação não, mas da própria lei natural. Me diga aqui uma coisa e seja muito sincero. No mundo animal, Eric, qual filhote que a priori é criado longe de sua progenitora, de seu progenitor? Pois é, todos. Tem um contato ali com... Todos. Né? Não tem jeito. Porque senão não sobrevivem. Então são coisas muito simples. Agora, para o que Bento XVI atina, e ele pegou muito pesado, é que a mãe desse estado de relativismo assim generalizado, o autor disso, a mãe é um termo muito nobre, eu retiro, o autor desse relativismo exacerbado, disseminado, é o politicamente correto. É o não querer ficar mal, é o não querer assumir uma posição justa e reta, quer dizer, é o não querer se expor na defesa da verdade, na defesa do que é real. E há valores inegociáveis como, por exemplo, esse aqui. É possível eu sobreviver se eu paro de respirar? Ou, dito de outra maneira, melhor, se nesse momento eu bloqueio a minha respiração, é possível que eu sobreviva? Não. Se eu tapar aqui a minha boca e o meu nariz nesse determinado momento e bloquear a minha respiração, eu vou morrer. E se, aqui é que está o essencial, eu reconheço que organicamente há uma coisa que se chama o ar, que eu preciso respirar para que a minha vida física, a minha vida biológica seja mantida, a relação do homem com a verdade, da sociedade com a verdade é a mesma. A verdade é o oxigênio da vida e sociedade. A verdade é o oxigênio, Eric, da vida de cada um em particular. Para nós sabemos que quando você navega pelo oceano da vida e da existência e busca a verdade, assim, de uma forma decidida, mas hora menos hora a embarcação da sua vida vai atracar no porto seguro da verdade, e para nós sabemos que ele tem um nome e já foi revelado. E é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então, eu não tenho como abdicar da busca da verdade sincera sem cometer um suicídio. E é disso que Bento XVI está falando. A sociedade ocidental, pega onde eu estou, Eric, está cometendo um suicídio. Ela está abdicando da sua própria vida.
A sociedade ocidental, ao abdicar da busca da verdade, ela está se matando, Eric, ao consentir num relativismo brutal, onde nada é nada e onde tudo vale, quer dizer, o que é que passa a se viver? Um caos generalizado. Quer dizer, se eu não tenho homem e eu não tenho mulher, se eu não tenho pai e eu não tenho mãe, se eu não tenho filhos e a autoridade dos pais dada naturalmente sobre esses filhos, isso por lei natural, que aí poderíamos voltar, que foi inscrita no coração do homem por Deus, mas é lei natural, não é moral, nem moral codificada, moral revelada. Não estamos falando a moral como a verdade codificada aqui, revelada, expressa É uma lógica pela fé elementar católica. só, uma lógica elementar. Nada mais. Então, é isso que eu quero que você que nos acompanha em casa entenda. Podemos até voltar a isso no próximo bloco. Padre Wander, a gente tem pouco tempo para